1874 de 99, na esfera administrativa, julgar o servidor público acusado por qualquer pessoa, nos termos do artigo 14 da Lei 8.429 de 92, né, ela terá, então, prazo de 5 anos. Terá prazo de 5 anos no artigo 9, no artigo 9º, né? Olha aí a lei complementar número 95 de 98, lá no artigo 10, que até o 9º é 9º, depois o 10, 11, 12 para frente, aí já começa normal. Então, veja que no artigo 9º da Lei 8.429 de 92, o prazo é de 5 anos. A prescrição, conforme o artigo 23, é de 5 anos. Né? No artigo 11A, também é de 5 anos. Aliás, artigo 10A, 5 anos. No artigo 11, 5 anos. Já no artigo 10, olha bem, artigo 10, aquele que traz a improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, não existe prazo, não tem prazo, é imprescritível. Imprescritível, não por decisão jusrealista, porque a lei prevê no artigo 23 da Lei 8.429 de 92 o prazo de 5 anos, né? E para aplicar a sanção, continua valendo o prazo da Lei 9.873. Porém, o STF decidiu, pelo jusrealismo, decisão do STF, lá no recurso extraordinário 852.475, considerando que prescreve o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, o STF determinou ou entendeu, né, que, nesse caso, quando for o objetivo, a consequência desse ato desonesto, que não for transparente, não for de imparcialidade, né, esse ato e vai gerar prejuízo, vai gerar dano à administração pública, quando praticado pelo agente público, nos termos do artigo 2º da Lei 8.429 de 92, não terá prazo, será imprescritível. Então, o artigo 10, por força do entendimento no recurso extraordinário 852.475, o STF entendeu que é imprescritível, não há prazo. Então, veja que o ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, né, são ações ou omissões que causam perda dos recursos financeiros para a administração pública através de atitudes desonestas, né, não transparentes, como o uso, por exemplo, de concursos públicos para fins particulares, também a aplicação irregular de verba pública ou a facilitação do enriquecimento de outros, de terceiras pessoas, à custa do dinheiro público, porque, como disse Margaret Thatcher, não existe dinheiro público. O dinheiro que vai ser usado nesse ato irregular, esse ato improbo, esse ato desonesto, será o dinheiro do povo, não é verdade? Então, veja que essas omissões poderão causar aí prejuízo ao governo, ou à administração pública, tanto na federal, quanto na estadual, quanto na municipal, dentro da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal. Então, toda vez que o agente público, ou o que tiver junto com ele, facilitar ou concorrer por qualquer forma para, por exemplo, a incorporação ao patrimônio particular de qualquer pessoa física, né, ou jurídica também, conforme prevê o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, seja de bens, seja de rendas, de verbas e valores integrantes do acervo patrimonial das entidades públicas, né? Das entidades públicas, previstas lá no artigo 1º da Lei 8.429 de 92, que não inclui as entidades públicas de direito privado.
não inclui as entidades públicas de direito privado. Então, cuidado, por quê? Porque as entidades públicas de direito privado, sejam as empresas públicas, sejam as sociedades de economia mista, elas são regidas por outra lei, que é a Lei 13.303 de 2016. Lei 13.303 de 2016. Lei 13.303 de 2016 é que regula as entidades públicas de direito privado, E o artigo 1º da Lei 8.429 de 92 traz aí a administração pública direta com os entes e os órgãos que são criados pela desconcentração administrativa e as entidades na administração pública indireta, as entidades públicas de direito público, que são criadas pela descentralização administrativa. Então, também o agente público que permitir ou concorrer, né, para que pessoa física ou pessoa jurídica, né, utilize os bens, utilize as verbas, utilize valores, né, que se pertençam à administração pública sem observância de qualquer tipo de formalidade, sem uma lei que autorize, ele também estará cometendo improbidade administrativa, uma vez que estará enquadrado aí no artigo 10 da Lei 8.429 de 92, que será imprescritível, ou seja, a administração pública poderá passar o resto da vida correndo atrás desse camarada. Então, veja que nós temos aí a imprescritibilidade prevista no recurso extraordinário 852.475, com base no que prescreve o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Também temos aí, por exemplo, o agente público que permitir, ou mesmo aquele que facilitar a aquisição, a permuta, né, a locação de qualquer tipo de produto por preço superior, os chamados superfaturados, né? Superfaturados, essa é uma palavra tão corriqueira hoje em dia, né? É um caso de improbidade administrativa, é um caso de infração civil, é um caso de infração criminal, dependendo aí da composição de cada alegação, nos termos aí do que prescreve tanto o artigo 36 da Lei 9.784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo, quanto o processo civil, lá do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, e também do artigo 156 do Código de Processo Penal, quando for o caso da infração criminal, Então, a improbidade administrativa, ela tem que se dar, primeiro, tem que ser praticada por um agente público ou alguém que esteja envolvido com esse agente público, né? Tem que ser uma conduta desonesta, né? Sem transparência, imparcial, né? Que gere um dano contra a administração pública, mas que tenha como consequência, né, conforme prescreve o artigo 9º, o enriquecimento ilícito, né, que conforme prescreve o artigo 10, o prejuízo ao erário, né, conforme prescreve o artigo 10A, né, a concessão indevida de benefícios financeiros ou tributários, e no artigo 11, né, a consequência deverá ser atentado aos princípios que norteiam a administração pública ou as administrações públicas dentro de cada esfera da organização político-administrativa previsto no artigo 18 da Constituição Federal. Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, conforme prevê o caput do artigo 37 da Constituição Federal, o caput do artigo 27 da Constituição do Estado do Acre e o caput do artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco. Não esquecendo que, no caso do artigo 10A, é apenas um tributo, um imposto, que é espécie de tributo, que é o ISSQN, previsto lá no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, regulado pela Lei Complementar número 116 de 2003, e está lá no artigo 55 da Lei Complementar 1508 de 93, que é o Código Tributário Municipal.